Oi, olá, amado e amada. A gente vai conversar aqui, assunto assim tão gostoso, tão interessante, tão real, mostrando eu venho mostrando de várias formas o que acontece conosco após o nosso dessoma. O que que é o dessoma? O seu corpo, ele dessoma, né? A dessoma do nosso corpo. O que que acontece do lado de lá? É tudo igual para todo mundo ou é personalizado? Então vamos aqui hoje conversar sobre isso, né? Então, após a nossa morte, após o nosso dessoma, do lado de lá é tudo sim personalizado. Como assim, Maristela? Você, o seu estado, vai acontecer do lado de lá o seu estado com que você sintoniza e uma qualidade da sua consciência. E após a morte, você reflete o que você era em vida e as suas crenças, as suas intenções, os seus hábitos emocionais. E você encontra com aquilo que você se identifica. Tudo aquilo que você se identifica, você acredita, você vai encontrar. E do outro lado, não é assim punição. São espelhos, espelhos, como eu ensino aqui, né? Aquele que é traído, seja quem for, tá? Uma pessoa simples, desde uma pessoa diarista até uma pessoa famosa, um artista famoso, um que não tenha dinheiro, outro que tenha dinheiro, você vai encontrar do lado de lá tudo personalizado. É com que você se identifica, é o seu espelho, né? Você acha, ficou sabendo que eu estava com câncer e me largou, né? Você precisa ver o quanto você se identifica com isso, por que que ele está espelhando você, porque se ele largou você, se ele abandonou, o que que é que você tem dentro de você que você se abandona? Estava sendo traída. O que é que está dentro de você que você se trai o tempo todo e você não quer enxergar essa parte? Então, do outro lado, é a mesma coisa. Quando você dessoma, é tudo personalizado. Você vai encontrar realmente você nu, como realmente você é, né? Se você quer chamar isso de inferno, então é inferno. Eu chamo disso de uma maravilha, porque você vai realmente encarar você. A primeira pessoa que você vai encarar é você. Então, a alma, após a morte, após o dessoma, reflete realmente o que você foi em vida, né? O que você era em vida. As suas crenças, suas intenções, seus hábitos emocionais, você encontra com aquilo que você se identifica, não tem como correr. Do outro lado, não é punição, não tem inferno, não tem céu, não é punição, são espelhos. Uma vida agarrada assim ao medo, ao controle, ao ego. Em vida eu ficava controlando todo mundo pelo medo. Né? Vamos supor, eu era o homem da casa e eu controlava minha esposa, meus filhos, tudo pelo medo. Ou eu controlava pelo ego, pelo meu orgulho. Eu que tenho aqui, eu que comando tudo. E por assim vai. Então você pode acordar do outro lado em um reino que reflete essa confusão sua. Que reflete essa confusão sua. Não é o céu e nem o inferno, é coerência. O universo é coerente, é coerência. O ressentimento, a falta de perdão que permaneceu com você, né? O apego te mantém num estado de vibração inferior. Né? Apego financeiro, apego com os filhos, apego com o companheiro, seja qual for o seu apego religioso, seja qual for o seu apego, né? Te mantém em uma vibração inferior. Estados alterados e consciente, você vê isso claramente. Então, a morte não é o fim, apenas uma sala de aula, um espelho, um retorno ao lar. Quando você, quando você morre, quando você dessoma,
você encontra você como você foi, né? Encontra você como você foi. Entre uma vida e outra, nós chamamos assim de intervidas. Intervidas. A gente vê isso claramente quando a gente faz uma hipnose, uma regressão de memórias passadas. Então, você vê assim que entre uma vida ou outra, que você está esperando, né? Você somou, está esperando se você quer reencarnar logo em seguida, você vai dar um tempo, você vai dar muito tempo. Nesse período intervidas, é chamado de espaço sagrado, porque você está em você nu. Você sabe quem é você, sem ego, sem apegos, não dá, você fica nu. E nesse período que chamamos de sagrado, que é a intervida, você vai sentir lá o que você deu aqui. Não é karma, é reconhecimento. Você vê sem ilusões o que causou nos outros. Você vê sem ilusões o que você causou nos outros. E é você quem escolhe os desafios, os relacionamentos. Não como punição, mas como oportunidades. E você pode, assim, resistir a essa lição ou abraçá-la. O que é resistir? Não quero, começo a ficar doente, eu penso em suicídio, eu quero ficar eu entro em depressão, eu fico resistindo. Ou abraçar. O que é abraçar? Abraçar. O que isso está tentando me dizer? Né? Qual é o meu tipo de apego? Eu vejo assim, que desde assim que eu me dei conta, lá com 5, 6 anos, me dou conta que eu estou no mundo, sempre querendo o melhor, né? Querer ter muito mesmo, querer ficar rica, querer o melhor relacionamento, mas você vem tropeçando pelo caminho, e você não se entrega, né? Você vai achando ali, sabe? Toda a estrada tem umas bifurcações, peraí um pouquinho, aqui não tá dando certo, deixa eu entrar nessa bifurcação, deixa eu entrar aqui, né? Então você abraça aquilo. O que eu tenho que aprender? Eu tenho medo? Medo do que eu tenho medo? Eu preciso aprender a não ter mais esse tipo de medo, então, apego, seja o que for. Então, medos assim, incontáveis, inexplicáveis, não são aleatórios. Quando um paciente chegar aqui com medos incontáveis e inexplicáveis, não são aleatórios. São ecos de intervidas. Que você carrega assim, resquícios de escolhas passadas. E os assuntos pendentes que ainda precisam ser curados. Então não adianta espernear. Se você está pegando um parceiro, uma parceira infiel, não adianta chorar, não adianta espernear. Você tem lições para aprender. É dessa forma que eles encontraram para você entender aonde você ainda é fraco. E é um ritmo assim de refinamento, e você nunca vem numa tela em branco. Você está trazendo lições de vidas passadas, medos, apegos, e também aquilo que você já conseguiu. E então você atrai circunstâncias que a sua alma ou sua consciência precisa enfrentar. E o que acontece tem significado. Os eventos não são aleatórios, eles são precisos, orquestrados em um nível profundo. Então, o eu superior, né? É o eu superior, né? Lembra da escadinha, o último degrau lá, o eu superior, que tem ligação com a nossa glândula pineal, é a verdadeira bússola da alma, né? Ligação entre a vida física e o plano eterno. Então, quando você o ignora, né? Quando a gente ignora esse eu superior meu, essa ajuda que nós temos aqui, nossos guias, assim, que nos ajudam aqui, nossa egrégora, que você quer chamar, universo, Deus, quando a gente ignora esse lado, você se sente perdido, né? Não pensa que eu sou a boa, não. Às vezes eu tô querendo resolver logo uma situação, daqui a pouco eu tô me vendo lá cutucando, né? Não esperando o momento certo. Daqui a pouco, pá, eu caio em si, ignoro completamente, passo
tempo que for, eu ignoro completamente. Daqui a pouco a porta se abre, né? Aquela resposta que eu quero vem. Então, porque eu me liguei novamente com a minha egrégora, com o meu eu superior, com a minha consciência. Então, quando você segue o seu eu superior, as portas se abrem. E você se encontra assim, nos lugares certos, com as pessoas certas, e o seu mundo exterior ele começa a refletir o seu mundo interior. Então, o sucesso ele nunca é externo. Maristela, mas tem um monte de gente tonta que eu conheço que tem dinheiro. Isso não é sucesso. Precisa ver de que forma que ele chegou, de forma ilícita, lavando dinheiro, sacaneando as pessoas, né? Isso vai pesar, né? O universo às vezes deixa ele sentir aquele gostinho, aí o tombo é maior, né? Ou ele tomba por uma doença incurável, ou ele tomba por uma queda financeira, ou ele tomba perdendo justamente aquele relacionamento que ele mais prezava. Sempre vai refletir o meu interior. E o sucesso é sempre interno. E você começa a cocriar você para de reagir, você para de responder, para de perseguir e começa a atrair. Então, a centelha divina que está em nós se transforma em chama quando resolvemos viver em harmonia com ela. E então, quando a gente morre, a gente dessoma, não encontra um estranho, né? Se eu estou vivendo em harmonia com o universo, com Deus, com a minha egrégora, e quando eu vou dessomar, quando eu morrer, eu não vou encontrar com um estranho, eu vou encontrar comigo mesma, né? Comigo mesma. Eu posso ficar nua do outro lado, que eu não vou me assustar. Porque a Terra não é uma prisão, e sim uma sala de aula. Uma sagrada oportunidade para evoluir. Então, as almas mais avançadas, geralmente, assim, escolhem as vidas mais complexas, né? Todo mundo pensa assim, porque aqui eu faço vídeo, porque eu tô sempre tranquila, tô sempre bem, não fico doente. Então para ela é suave. Claro que não. Já passei por coisas terríveis. E a gente continua passando. É que mais evoluída, se estou mais evoluída, o que acontece? Então eu vou me fortalecendo, né? E nas complexidades que a vida vai me dando. Mas a gente não escolhe para sofrer, escolhe para evoluir mais rápido e mais profundamente. Então você vê assim, que quando uma pessoa assim, ela é mais assim, mais fraca, né? Você pode ver assim que a vida dela é mais quieta, é mais mansa. Às vezes uma coisinha de nada que o companheiro falou já doeu, né? Já vai refletir uma dor nas costas nela, já vai suprir a pressão, vai ter hipertensão. Então, são pessoas de frequência mais baixa. Quando você já tem frequência mais alta, quando você não resiste as lições mais duras, pode vir, né? Que você até agradece para evoluir mais rápido. Então, a Terra ela te oferece resistência. E é através da resistência que você se fortalece. Então, você vai começando a entender assim que mesmo os supostos nossos inimigos, eles podem desempenhar papéis difíceis para que nós possamos despertar, né? Você pode ver que às vezes os maiores inimigos que mais levaram a gente para frente, levaram e continuam levando a gente para frente. E uma vez eu ouvi isso de uma pessoa também muito assim, muito bacana, muito evoluída, e que disse assim, que ele agradecia muito, né, essas pessoas assim, tinha muita compaixão, não conviveria com essas pessoas, mas que tinha compaixão dos assassinos, dos estupradores, essas pessoas que fazem mal, o vizinho que liga som altíssimo, que faz confusão, que tira sua privacidade, assim, que ele agradecia muito essas pessoas que desempenham papéis difíceis para que nós possamos despertar. Não quero ser assim,
Não quero ser assim, né? Então, mesmo assim, o pai e a mãe, que nunca, você acha que nunca lhe deu amor, decepção amorosa que te destruiu, a doença que mudou tudo, você pode ver, né? Que não existe assim bem e mal, a negatividade, não. Aquela parte ruim é que vai te despertar, né? E tudo isso é assim, moldados em torno da nossa evolução. Então, você não veio aqui para ficar flutuando, ai, né? Ficar usando maconha, ficar usando cocaína, ficar usando determinadas drogas para ficar flutuando. Você não veio aqui para flutuar. Você veio aqui para se transformar. Para se transformar. Então, se você vive, você levanta de manhã, você já fuma um cigarro de maconha, você já se dopa, daqui a pouco, 10 horas, você se dopa de novo. Então, o que você está fazendo? O que você está enfrentando? Então, onde você espera se transformar, às vezes vai levar uma existência inteira para você entender que foi perdida, né? Então, enquanto você navega, ou enquanto nós navegamos através da tempestade física, eu vou repetir que isso é muito profundo. Enquanto navegamos através da tempestade física, né? Você não está assim vivendo uma vida, você está vivendo um contrato sagrado. Um contrato sagrado. Às vezes, você veio abrir espaço para as pessoas que estão perdidas. Né? Quando a gente já sabe ser mais resistente, você vai abrindo espaço para pessoas perdidas. E quebrar assim ciclos. E aqui, colequinha, aqui, né? Aqui planeta Terra, aqui é barulho. Então eu te pergunto assim, você conseguiu se alinhar ou está se alinhando? Aqui é barulho, né? Não é, se você está só flutuando, não está percebendo que aqui é barulho, ou não quer ficar no barulho, né? Então você tem frequência inferior. Não, você, se você estiver em alinhamento com a sua alma, você não teme a morte, né? Toda hora você tem um feedback, né? Toda hora você tem um feedback, toda hora você sabe que o seu superior está ali com você, né? E na morte você não encontra um juiz, você encontra a si mesmo, que é muito mais difícil. E a morte não é algo que você chega do outro lado lá cegamente, é algo que você constrói agora. Com cada palavra, com cada pensamento, com cada intenção. Já disse, do outro lado de lá é personalizado. É personalizado para cada pessoa que desencarna, que dessoma e que morre, do jeito que você quiser usar essa palavra. Então, viver assim, alinhado, não significa que eu nunca tropece, né? Viver alinhado que eu nunca tropece. Significa que você já percebe aonde você está tropeçando e você para e volta, né? É diferente. Mesmo as pessoas de frequência altíssimas, elas às vezes elas tropeçam, seja o nível que for, tá? Terceira D, dimensão, quarta, quinta, sexta, 10ª dimensão, pode ser que eu seja 10ª dimensão, porque eu não fico doente de forma alguma, dificilmente eu vou me afetar com alguma coisa, mas às vezes eu tropeço também. E quando eu tropeço, qual é o significado disso, né? Eu percebo que estou tropeçando e recuo. Então, você corrige logo o rumo. Portanto, se quer assim paz na sua dessoma, na sua morte física, deve construir a paz em vida. Se quer a verdade no próximo reino, né? Se quer a verdade no próximo reino, depois do seu dessoma, pare de mentir para si mesmo nesse agora, né? Que tem gente que mente para si mesmo o tempo todo. E porque tudo importa. Os erros que você comete não te condenam, eles te ensinam, né? A morte, a dessoma, não é a grande destruidora, é a grande reveladora, né?
Eu vou tentar dar uma resumida rápida aqui, numa questão aqui de uma paciente que, que ela vinha assim de uma família, o pai e a mãe, uma classe média, o pai e a mãe e 2 irmãs, ela e mais uma irmã. E a irmã não se casou, não tinha se casado, foi lutar com a vida para ser independente, e ela sempre ali submissa, igual a mãe foi submissa ao pai. E sempre dando o melhor lugar da mesa para o pai, o melhor bife para o pai, as melhores coisas para o pai, né? E ela foi tentando ensinar as 2 filhas a ser da mesma forma, submissa, boazinha ali, cuidando da família. A mais velha foi embora, conflitou com a mãe e foi tratada de ser independente. A mais nova foi ali obedecendo tudo que a mãe falava. E aí ela se casa com um homem que não gostava muito do jeito dela, da submissão, da dependência. E aí ela teve 2 filhos, e ele chegava, queria ajudar, dar banho, ajudar a cuidar, para sobrar mais tempo para eles ficarem juntos. E ela falava, não, não, esse trabalho de dar banho nos filhos é meu, de colocar a mesa é meu, de fazer a comida é meu, de cuidar da criança é meu. Então ele não podia nem tocar nos filhos, né? Porque a submissão era total. E ele foi se enchendo daquilo, porque uma que ele não gostava daquela situação, admirava muito mais a irmã que era mais independente, né? A irmã dela que era mais independente. E ele foi assim, ficando cheio, ela nunca tinha tempo para nada, sempre com um lenço na cabeça amarrado, né? Com um lenço ali amarrado na cabeça. A pessoa ela não se cuida. Ela acha que ela tem que ser uma ótima dona de casa e acha que ela é uma ótima mãe. Até a situação acontecer, que nem acontece com muitos famosos por aí. Então, o que que acontece? Ele começa a chegar tarde em casa, ele arrumou uma amante, depois ela arrumou 2, 3, ele tinha um monte de amantes. Até que ele resolve ir embora com uma delas, mesmo não gostando. Então ele chega para ela e fala, olha, fulana, né? Eu cansei, né? Cansei desse seu jeito, de eu não deixar eu fazer nada, de você não ter tempo para mim, não ter tempo para nada. Então, hoje eu tô indo embora. Eu tenho bastante amante, mas eu tô indo embora com uma delas. E ela parou, pela primeira vez ela parou, se assustou. E ele foi embora. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Ela olhou no espelho, ela se assustou, né? Ela olhou no espelho, né? Com o lenço na cabeça, ali, ela olhou, se assustou. Ela se assustou, não se reconheceu. E saiu para a rua, largou os filhos lá pequenininho. Ali, um chorando, o outro ali estava tomando banho sozinho. Ela abriu a porta da casa, deixou tudo aberto e atravessou a rua, louca, totalmente descontrolada. E quando ela atravessa a rua sem olhar, o carro pega. E aí até que socorrem, levam ela para o hospital e ela passa um período de semi-morta ali, que dá uma parada cardíaca ali e uma parada respiratória. Ela fica uns 20 minutos ali totalmente morta, onde ela encontra para o lado de lá com a mãe. A mãe e o pai tinham sofrido um acidente de trem e tinham morrido os 2 nesse acidente de trem. E quando ela encontra com a mãe pro lado de lá, a mãe fala, pelo amor de Deus, filha, volte, para de fazer tudo que eu te ensinei. Eu te ensinei tudo errado. O teu marido não suporta a mulher submissa. Ele não suporta o seu jeito de ser. Ele não suporta que você não divida com ele a atividade dos filhos, a atividade da casa. Ele ficou cheio de tudo, porque ele não queria ter casado com uma empregada, ele queria ter casado com uma companheira que sabe, né, se relacionar com ele também ali na fala, nos desejos, que tem vontade de ser alguém. Mas mãe, eu não quero voltar. Eu fui traída, não adiantou nada eu ser boazinha. Não, mas não é para ser boazinha. Você tem que aprender a ser bom com você, e fazer o que pode pelo outro. Mas foi você que me ensinou. Eu ensinei tudo errado. Volte, filha, volte, me perdoa e faz tudo ao contrário.
né? Uma psicologia reversa, né? E foi quando ela voltou, e voltou bem machucada, debilitada pelo atropelamento, e ela vagarosamente foi se modificando, e aonde o marido vinha ajudar, a irmã vinha ajudar, e ela ia observando a independência da irmã, como o marido admirava, e então as coisas foram mudando, e muito, né? Então a gente tem que entender que não existe o certo e o errado aqui no planeta ou no universo. Não existe o positivo e o negativo. Você vê que a minha lâmpada aqui, a minha lanterna, aqui a minha luminária, não acende se não tiver o fio negativo e positivo, meu computador, tudo nosso precisa do negativo e do positivo, né? Então, parar de falar, não quero isso, negativo, não. Se você não entender, né, o que é bom, e você não perceber, né, mas a minha mãe me ensinou, mas você tem que perceber que o companheiro não tá gostando, né? Mas foi minha mãe que ensinou, mas a mãe, às vezes, ensinou tudo errado. E essas crenças que a gente tem que largar. Às vezes a mãe ensinou tudo errado, às vezes foi o pai que ensinou tudo errado, às vezes é nós que ensinamos tudo errado para os filhos, entende? Então a gente cria os filhos colocando o que é ético para eles, mas o que eles vão fazer, deixar de fazer, a experiência deles, né? Então, que nós sejamos assim mais inteligentes, de não ficar repetindo o que o pai, o que a mãe fez, o que o parente fez, o que a irmã está falando. Às vezes uma irmã tem ciúmes de você, fala mal do seu marido, e às vezes é tudo mentira o que ela está falando. Tudo mentira. Quantas vezes já aconteceu isso comigo também? É mentira. A pessoa vai encher a sua cabeça porque você vai lá, você leva um monte de coisa para suas irmãs, você leva um monte de coisa para as pessoas e a inveja faz ela ficar fazer você ficar atordoado. Mas eu sempre fui uma pessoa desperta, né? Puxa, você está falando isso, é certo ou errado, eu não vou mais, mas eu não dava mais, né? Hoje eu sou uma pessoa que não fico dando a torta e direito nada mais para ninguém, entende? Quer despertar? Vem aqui, assiste meus vídeos, desperta. Não quer? Pode escolher a vida que for, né? Do lado de lá é personalizado para você e para mim. Problema não vai ser meu, né? Problema não vai ser meu. Então, a morte não é uma grande destruidora. Não tenha medo da morte. Ela é uma grande reveladora. Você vai se ver do lado de lá, nu ou nua, do jeitinho que você é. Vai atrair o reino do lado de lá, que está ali convicto com você, com o que você pensa. Gratidão. Amor sempre.